Então, estamos aqui com o doutor Arimatea Dantas, que trouxe um caso aqui para a gente estudar hoje, não é, doutor Arimatea? Se apresente, por favor, para os nossos colegas e dê uma resumida bem breve aí no teu caso, que a gente vai analisar junto aí essa petição. Bom, sou Arimatea Dantas, advogado aqui no Piauí, nos municípios do interior do Piauí, no Sertão, né? O nosso caso é mais ligado ao direito consumidor. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer para obrigar a Companhia Energética do Piauí, e hoje Equatorial, a prestar um serviço de qualidade. Por quê? Dois motivos. Primeiro, a rede de transmissão é utilizada postes de madeira. Segundo, há oscilações que impedem os aparelhos de funcionar, ocasionando, assim, no nosso entendimento, danos morais. Essa ação foi ajuizada em 2014 e, em 2016, saiu a sentença de obrigação de fazer e determinando, inclusive, uma tutela de urgência, mas negou o outro pedido nosso, que é objeto desse recurso, que é a indenização por danos morais, por entender que a situação era de mero desabor. Então você tinha na ação dois pedidos, basicamente. Um de obrigação de fazer, que era melhora na prestação do serviço que a distribuidora prestava, né? De distribuição de energia elétrica. E o outro pedido de reparação por danos morais para aquela comunidade, no caso é um autor aqui, é uma autora, né? São cinco autores. pessoas. Tá. E aí, esse pedido de danos morais ele não foi acolhido no tribunal, nas instâncias ordinárias, né? Nem pelo juiz, nem pelo tribunal, pelo acórdão, que agora você está recorrendo contra esse acórdão, né, pleiteando os danos morais, porque a outra parte você conseguiu, você já ganhou. É isso, não é? Exatamente. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, vamos lá, que eu vou tentar compartilhar a tela com vocês sobre como é que eu vou falar aqui? Eu vou pegar aqui compartilhar a petição, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, compartilhar a petição. Vamos lá. Só um segundinho. Tem aqui. Estamos vendo aqui, ó? Perfeito? Né? Está vendo aí, o doutor Arimatea? Tá ok, tá ótimo. Consegue visualizar ela todinha? Então, Sim. vamos lá, vamos repassar isso aqui, né? Eu e você. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui Só puxar um pouquinho, pronto, tá bom. Tá. Então, vamos lá, olha. A gente tem aqui, então, o cabeçalho, né? E aí você está propondo aqui, interessante, ó, isso aqui não pode faltar, o artigo, né? Então, tá legal, isso aí a gente viu lá no curso, né? No chave mestra, né? O artigo 105, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. Né? Então, como a gente diz, um recurso especial é um recurso de fundamentação vinculada, não é? E você tem que indicar o fundamento, né, de cabimento, por qual a linha, né, por qual permissivo constitucional você está interpondo o teu recurso. Então, no caso aí, a gente está, né, vendo que é só por negativa de vigência ou violação à lei. É a mesma coisa aquele inciso, né, aquela linha A do inciso 3, né, o que ela diz, né, violação a dispositivo dessa Constituição ou, né, basicamente é isso, negativa de vigência, né, violação ao dispositivo de lei federal, né, ou negativa de vigência, que é o 105.3A. Então, aqui está legal. Você não vai fazer dissídio, correto?
Não vai fazer Exatamente. divergência jurisprudencial. Ok. Não. Ali você seguiu 1029 do CPC, e aqui, né, você já está indicando, né, a violação, né, aos artigos. Tá? Eu, a rigor, nos meus recursos, não está errado, não. Eu não ponho isso aqui, tá bom, Arimateia? Eu deixo para depois. Economiza espaço. Eu abro um tópico só para isso, tá? Mas tudo bem, não está errado. Mas embaixo você vai ter que reforçar isso aí, vai ter que ter um tópico específico para eles, tá? Aqui você está falando de prioridade processual por ser idoso, e aqui vamos aos pressupostos de admissibilidade. Legal. Gratuidade de justiça. A lide tramita sobre o palio da justiça gratuita conforme decisão exarada no acordo guerreado que legitima. Tá. Então já foi declarada a justiça gratuita, não é? Então, beleza. Então não precisa recolher as custas do recurso. Ok. Tempestividade, fez dentro aqui, né? Apreciou em 24 de maio, 31 de maio, está super dentro do prazo legal, não precisa falar mais nada. Foi ontem, o prazo é hoje. Tá. Então tá tranquilo. O prazo é hoje? É. Mas por que o prazo é hoje? Se o acórdão foi em 24 de maio, nós estamos em 31 de maio. Porque é o seguinte, na houve a publicação do acordo. Isso aqui é uma dúvida interessante para a gente tirar. Houve a publicação do acordo no Diário da Justiça. Nós Quando? estamos exatamente há 15 dias atrás úteis. O prazo E a ciência no processo eletrônico, no PJE? foi no dia 24 de 5. A ciência foi no dia 24. Você está contando da publicação no DJE. Para não... Para não correr risco. Então está tranquilo. Não correr risco. Tá, mas eu acho que o teu prazo não é hoje, não. Tá? O que vai contar é o prazo lá do PJE. Inclusive, se você entrar no PJE, quando você está dentro do processo do PJE, tem na coluna ali da direita, quando você vê os projetos, clica ali no processo, tem expedientes. Expedientes, você vai ver, ele vai indicar o teu prazo ali. Está indicando. Quando? Aí a minha questão está indicando. É mais adiante, mas... Ele está indicando mais adiante, não é? Porque ele está contando a sua ciência no processo eletrônico, tá? Então, o teu prazo é mais para frente, não é hoje. Mas, se você se sentir mais seguro, entra hoje, tá bom? Não tem problema nenhum. Vamos lá, pré-questionamento. Então, você vai falar aqui do pré-questionamento, não é? Que é o segundo tópico. Tempestividade, tal, o recurso é manejado é cabível, tá. Então, está falando aqui para questionamento dos dispositivos legais e demais questões trazidas foram discutidas. Vamos ver, então. Importante ressaltar que nos termos do artigo 1025, os incluídos não acordam, assim foram após mais de declaração, vocês explicitaram, tá, legal, tudo bem. Isso aqui é que eu não gosto, tá? Você vai abrir um tópico específico, porque, olha só, olha como está o teu recurso aqui em cima. Por isso que eu falo que eu não gosto de botar aquilo ali em cima. Olha o que você está indicando aqui em cima. Entendi. Aí já fica vinculado, né? Está o 1022 aí em cima? Você indicou o 1022 aí? Não. Por isso que eu tiro isso daí. Eu tiraria essa parte aí. Tá, entendi. E aqui você vai abrir todos os tópicos depois. Entendeu? Tá, então, vamos lá. Isso aqui, eu não sei, você vai alegar violação ao 1022 mesmo? Você acha que vale a pena? Se já está pré-questionado? Eu acho, como na análise, se ele já está pré-questionado, então eu tiro, porque não adianta... Pois porque isso que acontece? Quando o advogado, né, traz o 1022, tem que ser uma coisa muito forte. Não adianta a gente banalizar a alegação de violação ao 1022, porque o que está acontecendo na prática? Na hora do despacho de admissibilidade, os presidentes, vice-presidentes dos tribunais locais, eles acabam tendo que adentrar o mérito do teu recurso especial para exatamente negar, né, a subida dele, dizendo, olha, não há violação ao 1022.
Ele aponta a violação 1022, mas ó, não está violado, porque o acórdão já debateu o tema. Não tem violação. E aí você vai ter o quê? Um problema aí, porque você vai ter que fazer um agravo, porque pode trancar o teu recurso por conta disso. Né? E aí no agravo, em resp, você vai falar o quê? Como é que você vai derrubar um argumento que está correto da decisão agravada? Vai ser um argumento correto da decisão agravada. Você não vai ter como demonstrar essa omissão, se não tem a omissão. Por isso que não pode ser banalizado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Só vai apontar a violação 1022 se realmente o acordo está omisso no ponto que você está trazendo para cá dentro do teu recurso especial, que a gente vai ver na frente. Eu não estou dizendo agora que está ou que não está, entendeu, Arimateia? Não estou dizendo isso. Vamos analisar. Vou ver aqui, eu vou seguir na análise da petição, tá bom? Ah, ok. Tá ok. Aí você fez uma mini conclusão, né? Uhum. Eu coloco aqui, então, depois disso aqui, né, eu nem abriria esse tópico conclusão, que dá até uma, parece que o recurso terminou aí. Eu só viria assim, pediria o processamento, não é, do recurso, o recebimento e o processamento dele, não é, encaminhamento para julgamento para o STJ. Tá? É o que eu pediria aí, eu terminaria diferente aí. E aí, vamos lá. Veio para breve síntese fática e processual. Então, aqui você vai explicar. Vamos ver como é que está o tamanho do tópico. Tá bom, tá curto, legal. Então, você veio dizendo que ajuizou, né, devido à má prestação do serviço, que houve negligência, não é? O propósito da lei era obrigar a empresa a prestar o serviço com qualidade e reparar os danos, né? Com fundamento no artigo 6º, incisos 6, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Não é? E aí você vem explicando aqui que a ação instruída com laudo técnico foi julgada procedente no capítulo de obrigação de fazer, determinando a regularização do serviço 90 dias. O pedido de danos morais, contudo, foi negado sob o argumento de que as oscilações constatadas não justificam reparação pecuniária. Não é? Vídeo sentença, tá. E aí vocês alegaram, vieram na apelação, né, que também foram pré-questionados a negativa de vigência à Lei Federal 8.078, com a CDC, artigo 6. Tá, então, isso aqui você está narrando. Síntese, a sentença foi mantida, contudo, foi omisso em vários pontos, inclusive em não apreciar toda a matéria pré-questionada. Qual? A omissão motivou o manejo. Para questionar a negativa de vigência, os quais asseguram reparação às vítimas da má prestação. Também foi objeto dos embargos à natureza em ré ipsa. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e você está falando, você está batendo no artigo 14, no artigo 6º e no artigo 22 do CDC. Está dizendo que o acórdão está omisso aí. Então, aí você veio e falou do cabimento. Olha só. Está vendo que você está voltando aqui, que do cabimento você está voltando a falar do pré-questionamento? Está vendo? Uhum. Aí começa a ser aquele recurso circular. Ou não fala do pré-questionamento lá, ou fala lá do pré-questionamento, quando você fala dos requisitos, e já demonstra o pré-questionamento ali. E não fala mais de pré-questionamento no resto da sua petição. E aqui, ao invés de fazer o do cabimento, ó, aí você está de novo, ó, questões federais pré-questionadas, está vendo? Então, olha só, o que acontece aqui no recurso? Você está um pouquinho contraditório, você está dizendo que o acórdão foi omisso e está dizendo que está pré-questionado. E não é assim que funciona. Ou o acórdão foi omisso, ou o acórdão foi omisso. E aí você vai alegar a violação ao 1022 e talvez pedir a aplicação da sistemática do 1025, que é o pré-questionamento ficto, ou o acórdão não foi omisso, e nós já vamos discutir no recurso a própria violação praticada pelo tribunal. Você entendeu, Ari? Essa questão é importante para você deixar o recurso mais limpo e mais objetivo. Não é? Isso Então, aí, aqui, isso é uma questão.
Olha aqui, você está falando pré-questionamento, ó, pré-questionamento, questões federais pré-questionadas, tudo bem. Aí você vem aqui em cima, quando você falou da... Ó, você falou aqui antes, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Peraí. E aqui em cima, você falou... Opa, peraí, vamos subir. Mas peraí, está mais para cima ainda? Conclusão. Ó, aqui em cima, olha só, na introdução você está falando para questionamento. Você está entendendo? Eu raciocinei da seguinte forma, Aqui você está porque falando do pressuposto de admissibilidade. Não, é porque eu acho que o lugar do pré-questionamento é aqui. É aqui. Só que como é que você vai fazer o pré-questionamento? Você vai dizer o seguinte, ó, a questão jurídica trazida no presente recurso especial é saber se reconhecida a má prestação do serviço, reconhecidos os danos materiais, se desse fato, desse reconhecimento, decorre automaticamente, necessariamente, a indenização por dano moral. Essa é a tua questão jurídica. E aí você vem aqui nessa parte, nesse tópico, e vai dizer se houve pré-questionamento ou não. Você não vai ficar voltando no teu recurso toda hora falando de pré-questionamento. Isso é requisito de admissibilidade. Está pré-questionado? Também não vai ficar falando do 1022, de violação ao 1022. Entendeu? Não deixa eu te precisa. dizer, a minha preocupação é o seguinte, como nós estamos aqui no início, dirigindo a petição ao presidente do tribunal que vai receber, quando eu passo para as alegações para o STJ, eu penso que eles vão me ouvir nessa parte. E a petição que foi encaminhada para o presidente é para o presidente. É por isso que eu entendi. Olha só, o recurso é um só. Então, você tira isso aqui da petição de encaminhamento. Na petição de encaminhamento não precisa ter isso aqui. Você não precisa nem falar da gratuidade, da tempestividade disso. Você fala tudo isso lá embaixo. Você entendeu? Você só pede encaminhamento do recurso. Tá? E a prioridade aqui. Você pede a prioridade de encaminhamento. Você vai indicar, você pode até indicar aqui quais são os artigos que você entende como violados. E pronto. E aí, você vai vir. Depois eu vou te mostrar um modelo meu aqui. Aí você vem aqui, síntese fática, né? Falou. E aí aqui você vai desenvolver, tá? Aqui você vai desenvolver, mas você tem que desenvolver a questão jurídica. Não é artigo por artigo, porque a questão você vai falar qual é a questão. Essa questão, ela é tratada por tal, tal e tal artigo. Então eles estão pré-questionados, porque aí você até sai daquela necessidade de estar ali o número do artigo indicado no corpo do acórdão. Ele está decidindo aquela questão jurídica, né? Tá? E aí, olha aqui você fez legal. O acordo apelatório não se pronuncia sobre o tema legitimado, embargos. A Corte se manteve inerte sobre o tema. Qual tema? O artigo. Tá. Artigo 6º, 6 do CDC, direito à reparação. Por que aqui é o pedaço do acordo, né? já dos embargos de declaração. Tá, então aqui legal, aqui você pegou um trecho legal. Ele fala, de resto, o CPC, em seu artigo 1025, consagrou a chamada tese do pré-questionamento ficto, ao considerar que a simples interposição dos embargos já é suficiente para pré-questionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, entendo que não haverá prejuízo ou inconformismo no órgão embargante quando, porventura, seja apresentado... Não, esse entendimento dele está errado. Você não pode deixar de analisar teu ED porque existe o 1025. Não é? Se há omissão no acordo, ele teria que analisar. Mas vamos lá. O que diz aqui o artigo 6º do CDC? Eu vou abrir aqui, vamos ver aqui. Ó. Eu vou até abrir e vou ler aqui. Ó. CDC. Vamos ver o que me vem aqui. Né? Ele garante então, o vamos direito lá.
de reparação. Se abrisse, né, para mim, a lei, Abaixo tem, você transcreveu? eu transcrevi ele. Quando eu for tratar da. Deixa eu voltar. É para baixo. Sair do pré-questionamento. Espera aí. Aqui, né? Lá no mérito recursal. No mérito. Página 8, página 9. Página 9. Cadê o artigo Aí, 6? ó. Aí, Aqui. ó. São direitos básicos do consumidor. A efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais. Então, se você está dizendo isso e ele negou o teu direito à reparação de dano moral, por que você acha que ele está omisso nisso aí, o acordo? Entendeu? Que ele examinou essa questão, não examinou? Ele falou que apesar da prestação da má prestação do serviço, a má prestação do serviço não ensejaria o dano moral. Então, essa questão está pré-questionada. Você pode entrar direto na violação. A outra questão lá, vamos ver os outros artigos que você trata aqui. Pode ir descendo que aí vem o 14. Então, aqui, 14, reconhecimento do defeito. Então, ó, foi pré-questionado. Então, você está dizendo que foi pré-questionado, alumiando que houve reconhecimento do direito materializado na má prestação do serviço. O acordo apreciando a questão admite o defeito, como afirma, então, mesmo considerando que a oscilação de energia elétrica pode causar aborrecimento, há que se considerar como necessária a conjugação de outras circunstâncias, capazes de gerar abuso o direito de atributo da personalidade e que permitam, portanto, condenação ao agente por danos morais. Está vendo que está pré-questionado? Ele está analisando. Então, eu tiraria do teu recurso toda essa questão de 1022 e 1025. O teu recurso o tema está pré-questionado. O que você tem que desenvolver no recurso é mostrar que, tendo a má prestação de serviço de distribuição de energia elétrica, existe o direito à reparação por dano moral também, não só obrigação de fazer da empresa. Né? Essa que é a questão do teu recurso. Aí você vem, de embargo de declaração para questionando o tema. Ele reconheceu a configuração dos danos nos seguintes termos. Dessa forma, como asseverado, o dano material configurado, qual seja a má precisão, não seja por si só a indenização por danos morais. Isso aqui é a tua questão. Essa é a pergunta que o STJ vai te responder no recurso. E ela está mais do que pré-questionada. Então, o que você tem que fazer? Qual é a pergunta? O que você tem que responder no teu recurso? Uma vez reconhecido o dano material, qual seja a má prestação do serviço, segue-se daí, como consequência, o direito a ser indenizado por danos morais do consumidor ou não? É isso que o STJ vai analisar. E isso já foi analisado pelo TJ da Paraíba. Eles entendem que não. Piauí. Do Piauí. Sempre troca Paraíba pelo Piauí. Ou meu Piauí para Paraíba. É isso que o TJ do Piauí está falando. Não é? Que não enseja a indenização por danos morais, por si só. E você vai ter que demonstrar no teu recurso e convencer os ministros da STJ que seja. Que, reconhecido o dano material, a má prestação de serviço, há o direito íncito à indenização por dano moral. E isso é muito tranquilo essa questão de pré-questionamento. Isso aqui, quando você vai lá para o tópico do pré-questionamento, eu pegaria e transcreveria esse trecho aqui do acordo para mostrar que a questão está pré-questionada. Entendeu? E aí ele vem com aqueles outros argumentos, é só mero incômodo, é mero aborrecimento, não tem que falar em honra, humilhação. Ninguém vai ser humilhado, não é questão de humilhação. O dano moral ele não decorre só da pessoa ser humilhada ou honra ferida, mas de você ser privado de um serviço de primeira necessidade, que é a energia elétrica, e pelo qual você pagou.
não é? Imagina como é que fica, né? Isso não influencia, assim, tem e dá o direito da moral. É isso que você tem que mostrar no teu recurso. Aí você vem de novo, ó, pré-questionamento do artigo 22, o dever de indenizar. Além de garantir a obrigação de fazer, assegura o dever de reparar o dano gerado com a má prestação do serviço. Não definidos os danos morais, o tema foi abordado na apelação. Acordam-se e pronunciou sobre a matéria. Ó, os órgãos públicos, por si, empresas, permissionárias, são obrigados a fornecer serviços eficientes, seguros e contas essenciais, contradição do artigo 22 do CDC. Então, o artigo 22, é porque não abriu ali para mim, né? Mas o artigo 22 do CDC... Mas tem aí pode descer aí na página 10 que está lá. Pega aqui no meu celular, pega aqui. Eu vou aqui, o meu vai abrir aqui. Tá aqui, ó, artigo 1022. Então, vamos ver o que ele está falando aqui. Os órgãos públicos por si só, ele copiou. Nos casos aí é o parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista no Código. Ele não fala em dano material, ele fala em dano, que pode ser moral também. Então, você tem que dizer que a violação não é o artigo 22 do CDC, e sim é o parágrafo único do artigo 22. É esse que foi violado. Por quê? Pelo quê? Por essa aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Essa dicção que está em azul aqui, que viola o CDC no seu parágrafo único do artigo 22. Você pode, inclusive, indicar apenas esse artigo aí como violado e focar o teu recurso nisso aí. Não é? Porque, por exemplo, o sexto, você está indicando o sexto, não está? Esse é o mais forte. Eu coloquei o sexto só são direitos básicos do consumidor. Aí você está falando o inciso sexto também, né? Artigo 6º, inciso 6º. A efetiva prestação e reparação de danos morais ou materiais. Tudo bem, está conectado, está dizendo a mesma coisa. Ok. E qual é o outro? É o 14, não é? O 14, para o parágrafo 3º. Vamos ver. 14, parágrafo 3º. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Eu acho que eu tiraria o 14, porque isso interessa para o fornecedor. Ele que tem que se enquadrar nisso aqui para não ter que reparar o dano. Então, eu não vejo violação a esse dispositivo pelo acordo. Só ao 6º, inciso 3, e ao 22, parágrafo único. Na minha percepção é o seguinte, que o artigo 14, parágrafo 3º, ele trata da inversão opt legis. Se eles não provarem que o defeito não existe, ele não fez isso... Sim, né? Você está usando a contrário senso, né? A contrário senso. Tudo bem, pode deixar. Mas, olha, para o teu recurso, bastaria o 22, parágrafo único, tá? Deixa os 3 aí. Só que você vai construir a tua argumentação, você não precisa separar os 3 artigos em 3 tópicos diferentes. Você vai pegar esse trecho que está aparecendo aqui, da tua petição, do acórdão, tá? Pode ser ele todo, mas você grifa aquela parte lá de cima e trabalha em cima da violação dos 3, construindo o quê? Mostrando o quê? Que sim, que havendo a má prestação do serviço, ele tem obrigação de reparar, tá? Vamos ver como seguiu aqui o recurso. Doutora Arimateia, vamos lá. Aí você entrou no mérito, aí você vai desenvolver cada um. Porque aí, nesse caso, doutor, antes de subir, tudo que você falou antes, eu resumi aqui o 14. Aí. Ok. Aí eu fiz o destaquei. Tá legal, toquei assim, do jeito que você fez, tá legal. Porque eu posso resumir... Isso aqui que eu não gosto. O que diz o TJ? Você está citando um trecho do TJ aqui, ó.
Percebe-se que o douto juiz considerou, com base a precariedade dos serviços, pelo que determinou, tá, aí está falando, vê-se, portanto, que a segunda apelante não logrou comprovar a inveracidade das alegações da primeira apelante, tudo bem, beleza. A ementa do acórdão em debate, no item 4, reforça a admissão do problema, tá? Né? Perfeito. Resposta dos embargos do acórdão referida, o dano material configurado, não seja por si só a indenização. Ó, de novo, você está aqui, ó. Por que você colocou isso aqui? Você está vendo que você já citou isso lá em cima? Você está de novo citando o trecho. É isso que eu estou te dizendo. Eu queria ver se, nessa nossa análise, o que eu já falei lá em cima. Já está suficiente, você está fazendo crescer o recurso aqui. Ou então, são 2 lugares que eu falei para ver qual é o melhor que fica. Porque o que eu estou pensando? Tirar ou resumir muito lá em cima e. É porque você está batendo, deixa eu te falar, você está batendo muito, está repetitivo no negócio seguinte. Você está querendo comprovar, mostrar na petição demais, que houve a má prestação do serviço. Isso aí você não precisa, você já vai partir desse fato, você não precisa discutir isso no teu recurso. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui, ó. Está aqui. Você vai partir. Olha, o acordo entendeu. Né? Está com, fato, já que não se discute mais, a premissa fática do acordo, está lá no acordo, que houve a má prestação do serviço. Só que o acordo, na hora de aplicar o direito, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo incidir o direito, aplicando o direito corretamente, porque ele não está dando também o dano moral. Ele parou só na obrigação de fazer. Não é? Ele parou só na obrigação de fazer. Então, a parte tem direito ao dano moral. E é só isso. Então, isso você não precisa ficar discutindo que houve a má prestação de serviço, houve a má prestação de serviço, que o acórdão. Não, isso está evidente no processo, no acórdão. Isso você pode diminuir muito o teu recurso se você conseguir ser sucinto nisso daí. Falar, olha, a questão é essa, o acórdão trouxe essa questão e está indo para o lado contrário. Onde que eu acho que você tem que desenvolver mais o recurso? Aí você vê, por meio do acórdão, constatou a precariedade. Aí você está falando do período, incômodo, circunstâncias. Isso aqui, você já está falando isso aqui. E aí o ideal era você citar algum trecho do acórdão que fala isso. Porque aqui o tribunal pode falar, opa, ele está trazendo um fato novo, que não está lá no acórdão. Então, se está no acórdão, você importe do acórdão e transcreva o acórdão para falar de 755 dias de infortúnios. Porque se não tem isso no acórdão, é presunção tua que foi infortúnio. Aí o STJ pode te barrar numa súmula 7. Ele pode chegar e falar, para eu decidir. Você está entendendo? Você não tem que alegar infortúnio. Você não tem que alegar infortúnio. Má prestação do serviço já gera dano moral. Isso é uma consequência lógica. Se você começar a criar necessidade de dizer ou de provar que houve um infortúnio, demonstrar que houve infortúnio, que houve muito incômodo, você vai esbarrar na súmula 7. Até porque eu já vi lá no acórdão, ele fala um pouquinho disso daí. Não é? Inclusive eu falei nisso aí abaixo. Então aí você tem que tomar cuidado com súmula 7. Ó. Já quanto ao mérito, alegam que fazem jus à reparação, que teriam para tanto que o fornecimento por anos a fio teria implicando a redução. Isso aí no relatório, ele não é no Isso é no relatório, ele não está tomando como um fato dele, ele está dizendo que é o que você está alegando. Mas pode deixar? Não, deixar ele, porque ele está citando o que você falava nas suas petições. Tem que ver se isso ficou constatado no processo, que foi esse tempo todo, se o acórdão falou isso. Senão você foge disso aí. Entendeu? Então, não preciso... Não, porque isso pode atrair, fica só na questão jurídica. Aí você está trazendo questão fática para o teu processo. Né? Ok. Aqui é interessante. Ó.
Aí ele está falando aqui na época da tutela provisória, tá confirmando que havia os infortúnios e tal, né? Aqui, isso é Não, interessante. aí, não. Aí é o seguinte, o que foi que eu fiz aí? Eu busquei a fundamentação do juiz Isso, exato, singular exato. Uhum. para o entendimento que ela faz parte do acórdão, já que o acórdão deferiu, manteve a Então, decisão. isso é legal você deixar. Você fala, ó, os infortúnios estão aqui, ó, já estão, são também fato incontroverso, né, no processo. Estão aqui que havia os infortúnios. Está nesse trecho aqui, entendeu? Uhum. Interessante, tá? Mas toma cuidado, porque se você ficar querendo discutir infortúnio, essas coisas, você vai falar, opa, eu não sei se houve infortúnio ou não, eu não posso ver isso aqui. Você tem que Tem trazer que ver. exatamente assim, o que está lá. Você não pode ficar fazendo uma construção em cima disso aí, não é? Ó, aí está o definido de agentes que caracteriza os danos com uma mãe. Tá, isso está interessante. Você tá, né? Você É. descaracterizou, isso está legal. Aí você vem aqui de novo, está voltando para o 22 para o parágrafo único, tá vendo? Já Uhum. devia ser ter só trabalhado lá em cima. Mas tudo bem, não vai mexer muito agora. Não está Não, mas errado. aí Não, é não o está seguinte, errado. Eu é o entendi. seguinte, Só que você tem mas que pegar aqui, ó. eu tô entendendo a tua observação e eu estou concordando. O que eu quero te dizer é, na análise que nós estamos fazendo agora, que a gente já fez lá em cima, se essa redação que está sendo. Essa Porque redação tem que ser melhorada. E eu vou te dizer eu por me, quê, Ari. eu me dediquei mais a trazer elementos nesse momento. É como se essa parte aí fosse o que eu quisesse convencer. Essa redação tem que ser melhorada, porque, primeiro, você está abrindo os tópicos e você fala assim, ó. Você vem aqui, ó. Vamos voltar lá em cima no teu recurso, tá? Você vem aqui, ó. Do mérito. Por que você põe artigo 6º, inciso 6, CDC? Você tem que botar da violação ao artigo 6º, 6 do CDC. E mostrar por que houve a violação, onde é que foi violado. Olha, na medida que ele nega o direito do consumidor em ser indenizado pelos danos morais, ele viola o artigo 6º. Aí você vem aqui para baixo da violação ao artigo 14, inciso. Você está só citando o artigo, isso aí é apelação. Entendeu? Violação. Aí você vem aqui e vai dizer por que foi a violação. Onde é que está a violação? Porque ele não se desincumbiu aqui no parágrafo 3º, ele não provou, não ficou. O tribunal considera que houve realmente, né, um defeito. Né? E havendo defeito, ele tem o dever de indenizar. É isso. Ao não dar o dever de indenizar, mesmo confirmando que houve o defeito, o tribunal violou esse dispositivo aqui, a contrário senso. Né? Aí você vem para cá. Você vem para cá. Artigo 22, parágrafo. Não. Da violação ao artigo 22, parágrafo único do CDC. E por que houve a violação? Porque o tribunal ele diz o acórdão vai contrário ao que diz o parágrafo único. Não é? Porque aqui, ó, houve um descumprimento, houve uma prestação de serviço, não é? E não está sendo obrigada a empresa a reparar os danos, como diz o artigo. No caso, os danos materiais, os danos morais, desculpa. Tá? E você tem que ser incisivo nessa redação. Não pode ser uma redação assim, ó, reconhece os problemas, está falando aqui, ó, para manter a sentença. Porque você não precisa falar mais nada disso aqui, entendeu? Aqui tudo bem. Não observou o mandamento. E ao não observar o mandamento, ele nega a vigência, ou viola. Entendeu? E aí você traz aqui, ó, olha aqui, jurisprudência, isso aqui interessa, o dano material decorrente, o dano moral, ó, decorrente da falha da prestação de serviço essencial, prescinde de prova. Olha que interessante o que eu falei agora há pouco para você, Arimateia. Lembra que eu te falei? Você não precisa ficar discutindo, não traz discussão de prova. Ele é consequência lógica. E aqui, ó, o STJ está dizendo isso. E é julgamento 2020. Então, você não precisa ficar dizendo que discutindo que houve infortúnio, que nada disso, tira tudo isso da tua petição. Você só tem que dizer uma coisa: olha, tribunal,
o acórdão admite a má prestação do serviço. Mas aí, ao invés de condenar a empresa ao pagamento de danos morais, né, ele simplesmente liberou a empresa disso. Ao fazer isso, Para continuar fazendo. o artigo 6º, parágrafo 6, o artigo 22, parágrafo único, o artigo 14, parágrafo 3º. É só isso que você tem que falar, é muito simples. Aí você vai estar aqui a jurisprudência do STJ. Pegue esse acórdão, pegue os trechos desse acórdão e cite alguns trechos. Não precisa fazer a linha C, mas cita alguns trechos. Aí você vem com TJ do Rio Grande do Sul. Para quê? Você vai fazer a linha C? Não vai fazer a linha C. Esquece jurisprudência de outros tribunais. Só interessa do STJ. Está crescendo. Tira isso. Não interessa. O STJ já falou. Tira de outros tribunais. Está no mesmo patamar do tribunal lá. Entendeu? Então dá para reduzir esse teu recurso bem. Tá? Eu consigo fazer um recurso desse aí em 6 páginas. Vou conseguir. Tá? Talvez 6 em 8. páginas. Dá para você reduzir bem. Cortando transcrições repetidas, indo direto no ponto e mudando essa redação. Tá? Mas do jeito que está, cara, tá legal. Eu acho que ele vai passar. Só que eu tiraria a violação ao 1022. Isso vai te atrapalhar. Eu já tirei aqui. E você tem que... Esquece 1022, 1025. A questão está pré-questionada e vem direto para o mérito do recurso, tá bom? Vamos ver lá dos pedidos, como se está... O pedido é muito simples. O pedido você vai fazer o seguinte, é de reforma do acórdão. Reformando seu acórdão, estabelecendo quantas questões de direito devem ser interpretadas. Reformando o acórdão de forma que, né, se condene a ré ao pagamento de dano moral, como você pediu lá na petição inicial. Tá bom, Ari? Porque lá não coloquei valor, eu disse que na medida que o juiz entendesse. Aqui eu estou pedindo. Você não botou valor na petição, nada? Foi o valor... Deixa aí assim, deixa assim, não tem problema. Você vai limitar. Mais de 10 mil ele não vai poder te dar, também não acredito que vai dar. Mas deixa assim, o ideal é um pouco você repetir o que você já botou lá na petição, tá? Não sei como que o STJ vai fazer aí para fixar, né, o valor. Eles devem fixar algum valor, se eles forem dar provimento, tá? Deixa assim o pedido, você já limitou, não está ruim também, não acho que vai prejudicar, tá? Os honorários, ela já foi condenada, não foi? Não. Ela foi absolvida, foi pró-rata lá. Aí, pró-rata na apelação? Foi na apelação também. Porque você não ganhou o dano moral, não é isso? Exatamente. Então você vai ter assim, aí você vai ter assim, ó. É melhor você esclarecer, fazer um parágrafo dos honorários dizendo que reformado o acórdão, ele tem que ser condenado, né, nos honorários, sem a parte do acórdão que fala em pró-rata. Ele deixou bem aqui, ó. Deixo, contudo, de majorar honorários advocativos fixado na sentença em virtude da sucumbência recíproca. Então, aí você tem que falar aqui dos honorários. Uma vez reformado o acórdão, qual é a consequência? Desaparece a sucumbência recíproca. Então, aí a empresa tem que ser condenada, né, aos honorários advocatícios. Não adianta você pedir 20%, tá? Você só pede, eles vão fixar em 10, 15, 12. A STJ vai decidir aí como é que vai fazer, tá bom? Talvez eles já fixem um pouquinho mais por conta dos honorários aí recursais desse trabalho adicional, tá bom, o Arimateia? Vou interromper o pré-questionamento, o compartilhamento, oh meu Deus do céu, estou com pré-questionamento na cabeça. Então, entendeu? Ficou legal? Melhor? Clareou um pouquinho? Clareou. Dá para ser mais objetivo? Tira o 1022, tira aquela partezinha lá que está lá em cima, tá? E faz melhor, assim. Aí você vem e fala, da violação ao artigo tal, da violação ao artigo tal. Seja mais incisivo na redação. Fala, ao julgar assim,
violou o artigo tal por conta disso, disso e disso, porque ele diz o contrário o artigo. Tá bom? Aí o recurso vai ficar mais objetivo, mais claro, e eu acho que com muito mais chance de ter sucesso aqui no STJ. Tá? Tira aquela decisão, aquela jurisprudência do Rio Grande do Sul, não interessa, você já achou uma do STJ. Então, se for para gastar Boa. tinta, papel, entra no inteiro teor da corda e pega lá um trechinho que ainda fala mais alguma coisa interessante, tal, entendeu? Acho melhor fazer isso. Sem fazer cotejo analítico, só ali, só lá na linha A. Daria para fazer pela linha C, mas vai te dar um trabalho monstro. Não, mas eu não Não acho tô, que não minha precisa, cabeça. não. Tá? É uma cor de cada vez. Vamos É, aprender o A, depois isso. vamos para o B, até chegar ao Z. Tá bom. Tá bom, Ari? Espero ter ajudado Deixa, aí, viu? Você aí, que tenha sucesso aí nessa empreitada, tá? vamos ter. Ó, deixa eu te perguntar aqui, só para Hum. a minha preocupação com o prazo em relação àquele. O prazo, nós somos regidos pelo prazo dos expedientes, não é Os isso? expedientes. Processo eletrônico é do expediente. Então, ele está eletrônico, então eu vou Se não está esperar. indicando lá, deve estar indicando um dia bem mais para frente. Quando a gente clica lá nos expedientes, ele vai lá e mostra mais lá para frente. É, exatamente. Não, Então, é aquele outro não, prazo. Você tem que não, eu vou ver aqui com dar cuidado. ciência. Eu acho que eu estou com ele aberto aqui, eu tiro essa dúvida já aqui, Ó, pela porque minha contagem, deve ser. Eu não estou com o calendário aqui. Foi ó, 24 de eu maio? tô, eu tô com outro, é outro Foi 24 de processo. maio? É, 24 de maio, vai segunda. dar 11, creio que será 11. Esse processo aqui é Exatamente, 11 de junho, se é não tiver 11. feriado. É, ele, aí nessa, é 11 mesmo. Aí, de Então, o qualquer prazo não é forma, hoje, não. então, eu vou Agora, relaxar. se você não tiver seguro que você pegou essa publicação no DJ aí, mas pelo código é o processo eletrônico, é da ciência no processo eletrônico. Não, mas se ele está dizendo aqui para mim que o prazo Ele está termina dizendo, é igual. no dia, Quando o PJE te mostra o prazo ali, você tem que tomar cuidado só qual é o prazo que ele está vinculando ali, se é o da publicação mesmo do acordo. E se é, beleza. Né? Porque às vezes ele. Tá, então, aí você olhou ali, pô, ele está indicando ali, é igual quando. Lembra quando o juiz, por exemplo, no código antigo, o juiz, assim, você tinha um prazo, embargo de declaração, sei lá, o prazo da lei ali, né? E ele te dava um prazo maior que o da lei. Quando ele dá um prazo maior que o da lei, vinculava o prazo que o juiz dava. Quando ele dava um prazo menor, não podia, não valia, porque aí você tem a garantia do código. E o PJE é mais ou menos a mesma coisa. Ele está te apontando um prazo lá mais para frente, porque ele está considerando que você foi intimado daquela decisão no dia 24 de maio. Então, se sair uma publicação antes no DJE escrito, oficial, não sei, não está valendo aí para você. Entendeu? é como a gente dá ciência nos autos. Então, Exatamente. Tá? então assim, já está bem claro, eu vou reconstruir a peça. Se você A minha, achando que o teu prazo é hoje, que eu acho que dá tempo para você reconstruir isso aí hoje e dar entrada hoje. Já está com a tá, cabeça quente aí no recurso, no processo, já conversou comigo aqui, já sabe o que tem que fazer. Até meia-noite eu acho que dá. não, eu até queria que desse mesmo, Mas eu não porque preocuparia com esse prazo, não, sinceramente. Eu só sigo o prazo do PJE, eu sempre confirmo, né? Mas eu só sigo o prazo do PJE. Nunca tive problema. aqui eu estou entrando aqui nele aqui agora, só para tirar a prova dos 9. Uhum. Também porque quando a gente chega no estágio da cabeça, que cansa, Uhum. os neurônios ficam. Se tiver cansado, pode ficar tranquilo que o prazo não vai ter problema. Doutor Arimateia, vamos encerrando aqui então. Vou agradecer aí ao Bom, pessoal que nos ouviu, né? Aí é isso. Espero ter contribuído para quem também ficou aqui com a gente, né? Espero que tenha também
sido proveitoso, e a gente se encontra aí uma próxima vez, com eventual outra dúvida, outro questionamento. Eu quero agradecer, dizer que é muito importante essa sua contribuição para nós que estamos querendo adentrar nos tribunais superiores, porque aqui a gente tem muita insegurança e o nosso raciocínio é um raciocínio diferente. E por isso que eu tenho dificuldade, Sim, porque nós estamos viciados em provar, em provar, em é. provar. Então, é Tem que, difícil você se relaxar e ir para esse degrau, mas esse é um processo. E como fizemos agora, aqui, quem viu uma petição sendo construída assim a várias mãos, porque todos que uhum. assistiram também estão construindo, isso vai ajudando nesse exercício do raciocínio. E ele é uma questão também bem matemática. Se a gente pega a lógica disso, vai embora. Eu já, entre 10, de 1 a 100%, eu já me sinto aí nos 40, Que a bom. 50% da E você lógica. viu que tem um processo, né? Tem um porquê, tem um motivo. O sistema ele é construído, o sistema jurídico e o nosso sistema processual, o nosso poder judiciário tem uma estrutura de tribunais, não é? De tribunais nacionais, de tribunais superiores, e a lei, não é? Ela traz essa estrutura e o porquê da existência do STJ, no caso aqui, não é? Que a gente está vendo aí para onde vai o teu recurso, né, que é unificar o que? O direito federal. Ele não vai ficar analisando prova, por exemplo. E no teu caso não precisa. Né? Então, assim, quando o advogado entende isso, entende que esse jogo muda, entende que ele tem que fazer o recurso de uma outra maneira, que ele tem que redigir de uma outra maneira, e que ele tem que preparar o processo de uma outra maneira, que ele tem que estar sempre mirando lá em cima, né? Sempre mirando o STJ, o STF, sempre de olho nas leis federais e na Constituição, no texto da Constituição, para saber se ele vai ter um caminho também, se for necessário, um caminho aberto para o STJ e para o STF. Isso faz toda a diferença na advocacia. E faz toda a diferença na advocacia depois a médio e longo prazo, entendeu, Arimatea? Porque você vai ganhando uma expertise que a grande maioria dos colegas ainda não tem. A grande maioria ainda não tem. Por isso que a gente tem a grande massa de recursos, a grande massa de recursos que eles são inadmitidos bem no comecinho, na primeira linha. Entendeu? O primeiro parágrafo, o assessor pega e fala, esse não dá para ir para frente. Aí pega outra e outra, na segunda página, o cara já não dá para ir para frente. Eu fui assessorar, eu sei como é que é. A gente pega o erro, a gente nem termina de ler o recurso. Porque a gente não vai perder tempo lendo um recurso que a gente sabe que não vai ser conhecido, porque tem uma falha ali. Né? Então, isso é muito importante, porque à medida que você começa a ver seus recursos admitidos, né? E, quem sabe, quando você elabora direitinho esse teu recurso aí, eu vejo possibilidades grandes para esse recurso ser admitido, conhecido, né? Obviamente, quando é admitido era conhecido, é o termo que eles usam, e provido. Não é? Você tem uma jurisprudência favorável do STJ, você tem uma argumentação razoável, você tem um bom direito. Então, o que você não pode falhar aí? Na elaboração da peça recursal. Porque aí pode ser que você pegue alguém lá dentro do tribunal, um assessor que está ali submetido à meta, e ele olha e fala, pô, o cara está falando de prova aqui, está falando de infortúnio, que teve... Pô, isso eu não posso olhar, já te meteu uma súmula 7 que não era para ser aplicada, mas que acaba com o próprio formato do recurso, do tipo de redação, você acaba correndo o risco de atrair isso para você. Esse problema que você não tinha no teu processo. Porque às vezes a gente tem o problema no processo. Às vezes a gente tem que mesmo vencer a súmula 7. Né? Bem complicado. Assim, que você tem um caso que você não tem como sair da súmula 7, você tem que ficar dando volta e tal. No teu caso não tem. Né? Então, é estruturar direitinho esse recurso aí, que eu boto fé nesse teu recurso aí. E a redação já está boa toda, é só melhorar esses detalhes. Né? Então, por exemplo, deixar a redação mais clara. Pô, aqui, ó, violação. O que eu vejo é que, às vezes, os colegas advogados têm medo de fazer a redação direta. Então, pô, a gente não está escrevendo poema. Né? Nós não somos Jorge Romancista. Amado, né? Romancista, né? Não vamos para a Academia Brasileira de Letras, não, a gente tem que escrever simples e direto, e fácil, porque o cara que está lá do outro lado, o que ele quer? O assessor, cara, ele não tem tempo para perder.
Se ele começa a pegar a tua petição, ele, pô, escreveu isso aqui, copiou a corda aqui, aí passa um pouco mais baixo, pô, copiou a corda aqui de novo. Pô, aqui está falando a mesma coisa, pô, o cara vai encher o saco, entendeu? O cara não tem esse tempo. Então você tem que ser objetivo direto no ponto, falar, cara, estou com um problema aqui, o tribunal está errado aqui, ó, por isso, por isso. Acabou a jurisprudência de vocês aqui favorável. Ele só quer ver isso. Aí ele vai olhar e falar, opa, eu acho que esse cara tem razão. Deixa eu ver como é que está mesmo essa jurisprudência aqui no tribunal. Ele dá uma olhadinha lá e fala, pô, esse cara tem direito. O tribunal tinha que ter dado dano moral, não podia ter negado o dano moral se ele reconheceu a má prestação do serviço. Essa é a nossa jurisprudência na STJ. É assim que funciona a cabeça do assessor, do ministro. Né? Fala, não, bom, resolveu. Então, o teu recurso, com 5 páginas você mostra isso no teu caso. Nesse teu caso, com 5 páginas você mostra. O caso é simples. Entendeu? Não é complexo. É. Tá bom? Só para adiantar uma situação aqui que acho que é importante a gente conversar, vamos conversar depois, eu estou com ele aqui, é essa questão da valoração da prova. Eu estou com vários casos que existem provas, existem tudo, mas simplesmente o juiz disse que não ficou provado. O tribunal chega lá na frente, não ficou provado. Aí é mais complicado, né? Complicado isso. É mas nós vamos chegar, faz parte da Nesse teu caso, você não tem essa complicação. Tem, não. Mas o datim que eu estou trabalhando tem, mas isso aí é outro momento. Tá bom. Ok. Tá bom, irmão. Quero agradecer a todos vocês aí, um abraço. Tá bom. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau.